Os meus pais disseram à minha filha de 16 anos que ela era adotada ao jantar, sem qualquer aviso. Ela não parava de dizer, a nossa família. Por isso corrigiram-na, disseram eles. A psicóloga dela já me tinha avisado para não tocar nesse assunto ainda por causa da saúde mental dela. Eu não expliquei que tinha sido eu a fazer isso. 9 horas depois, eles estavam trancados fora de casa para sempre. Na altura, achei que só estava um pouco atrasada. Tinha ficado mais tempo no escritório do que planeado. Fiquei presa no trânsito, atrás de um caminhão de entregas que parecia estar a fazer marcha atrás em câmara lenta através do tempo. Quando finalmente entrei na garagem, estava a pensar principalmente nos restos de comida, na roupa por lavar e em quanto tempo podia sentar-me no chão antes que alguém me pedisse para fazer alguma coisa. Não sabia que esta seria a noite em que tudo mudaria, que entraria pela porta da frente e sairia do outro lado para uma vida diferente. Naquele momento ainda estava calma, ainda estava na versão do meu dia em que tudo estava bem. Olá, chamei ao entrar. O meu marido estava na cozinha, de pé junto a uma frigideira com algo vagamente vermelho. Olá, disse ele. Trânsito? Tirei os sapatos. A Kai ainda não voltou? Ele abanou a cabeça, descontraído. Não, imaginei que ainda estivesse em casa dos teus pais. Talvez tenha ficado para jantar. Isso fazia sentido. Ela devia ir lá depois das aulas, ajudá-los com qualquer coisa, enfeites, acho eu. Ideia da minha mãe de multitarefa festiva. Tinham se oferecido para lhe dar jantar. Ela disse que vinha para casa depois. Nada de anormal. Provavelmente ficou presa numa daquelas histórias de 10 minutos do meu pai que demoram 45, disse eu. O meu marido sorriu. Ela liga se precisar de nós. Movemo-nos um à volta do outro na cozinha como se tudo fosse normal. Ele escorreu a massa, eu verifiquei o correio. Debatemo-nos brevemente sobre se tínhamos ou não espinafres suficientes para fingir que estávamos a ser saudáveis. A máquina da loiça apitou e eu ignorei-a por princípio. Só depois das 6h50 reparei que ela ainda não tinha dado notícias. Olhei para o telefone. Sem mensagens. Sem chamadas perdidas. Mandei uma mensagem rápida. Ainda estás em casa da avó? Sem resposta. Tentei outra vez. Está tudo bem? Ainda nada. Ela não responde, disse eu. O meu marido já estava a deslizar pelo ecrã do telemóvel. Correio de voz. Esperei mais alguns minutos antes de ligar à minha mãe. Sem razão para entrar em pânico. Talvez tenham ido dar um passeio. Talvez estivessem no meio de uma emergência de bolachas. Olá, disse eu quando ela atendeu. Ela ainda está contigo? A minha mãe respondeu como se eu estivesse a perguntar sobre o tempo. Ah, não. Ela saiu há um bocado. Senti a primeira fenda abrir-se. Quando? Oh, talvez há 3 horas. A minha boca ficou seca. 3 horas? Sim, disse ela, como se eu a estivesse a incomodar por questionar a matemática dela. Ela não disse para onde ia. Simplesmente levantou-se e foi-se embora. Respirei fundo. Aconteceu alguma coisa? Ela ficou um pouco emotiva, só isso. Fiquei imóvel. Emotiva por quê? Bem, contamos-lhe. A minha voz desceu. Contaram-lhe o quê? A verdade. Seguiu-se um longo silêncio. Estava na sala de estar, a olhar para uma mancha na parede como se ela pudesse explicar melhor do que a minha mãe acabava de fazer. Que verdade? Perguntei outra vez. Ela não parava de dizer. A nossa família é isto, a nossa família é aquilo, por isso achamos que estava na hora. Hora de quê? Já sabia, mas precisava de ouvir da boca dela. De lhe dizer que é adotada. Tudo dentro de mim ficou imóvel. O meu corpo estava direito, mas oco, como se um recorte meu tivesse atendido a chamada em vez de mim. Vocês o quê? Disse eu. Ela tem 16 anos. Não é como se fosse um segredo que devesse ser mantido tanto tempo. Vocês não tinham o direito. A minha voz tremia, mas a raiva era cortante. Não tinham absolutamente nenhum direito. Bem, nós não mentimos. Vocês não são os pais dela, disse eu. Vocês não são os terapeutas dela. Não são nada no que toca a essa decisão. Ela disse qualquer coisa, não sei o que. Desliguei. Virei-me para o meu marido. Eles contaram-lhe. Ele piscou. Contaram-lhe que ela é adotada. Eu acenei com a cabeça. E agora ela não atende o telefone. Saiu há 3 horas e não voltou para casa. Ele ficou paralisado por um segundo. Tu procuras, eu fico aqui caso ela apareça. Nem voltei a calçar-me. Corri para o carro com o telemóvel já colado ao ouvido. Conduzi por todos os sítios que consegui lembrar-me. O trilho perto da escola, o posto de gasolina onde ela sempre jurava que o chocolate quente sabia melhor, o banco do parque onde gostava de se sentar quando precisava de silêncio. Cada chamada ia para o correio de voz. Cada mensagem não tinha resposta. Não estou zangada. Por favor, só quero saber se estás bem. Liga-me por favor. Ainda nada. A pior parte era saber o que isto podia fazer-lhe. Ela estava estável agora, mas não foi fácil chegar aqui, anos de terapia, educação cuidadosa, honestidade suave e ponderada. Ela não era frágil, apenas estava programada de forma um pouco mais apertada que a maioria. Rotinas ajudavam. A certeza ajudava. E agora isto atirado para cima dela sem aviso.
Os meus pais decidiram por conta própria que ela precisava da verdade, como se a verdade fosse um interruptor de luz. E ela saiu de casa há 3 horas. Então lembrei-me do miradouro. Era só uma curva na estrada com vista para o rio, nada de especial, mas ela gostava. Dizia que a fazia sentir calma. Virei tão rápido que os pneus chiaram e quando cheguei lá, o carro dela estava estacionado de forma impecável. Estacionei cuidadosamente atrás dele, desliguei o motor e ouvi o vento a passar pelas árvores. O céu começava a escurecer e lá estava ela, sentada numa pedra baixa, abraçando os joelhos, tão pequena, a olhar para a água como se estivesse a ver algo que só ela podia ver. Estava segura, estava ali, mas eu não me mexi, ainda não. Porque acontecesse o que acontecesse a seguir, sabia que não era o tipo de coisa que se resolve com um abraço. Era o tipo de coisa que muda tudo. Ela não olhou para mim quando me sentei ao lado dela. Não esperava que o fizesse. O vento vindo da água estava mais frio agora. Conseguia ouvi-lo na maneira como ela respirava, inspirações longas e lentas, como se estivesse a tentar não se afogar no ar. Não disse nada ao início. Há uma diferença entre dar espaço a alguém e abandoná-la. Pelo menos era isso que a terapeuta dizia. Depois de um longo silêncio, perguntei: "Queres falar sobre isso?" Ela não acenou com a cabeça, mas também não a abanou, por isso fiquei. Puxou as mangas para cobrir as mãos e disse: "Estávamos a falar sobre o Natal." Esperei. Eles queriam mudar os planos. Disseram que dava demasiado trabalho fazê-lo na casa deles este ano. Isso soava como os meus pais. Eles adoram tradições, até o momento em que envolvem esforço. Então eu disse: "Bem, na nossa família fazemos sempre assim." E depois aquilo continuou. Toda a gente tinha uma opinião, e começamos a discutir um pouco. A certa altura, alguém disse que eu estava a ser teimosa, e eu respondi meio a brincar: "Bem, isso herdei da avó." E foi aí que ela olhou para mim e disse. Ela interrompeu-se, engoliu em seco. Ela disse: "Tu não herdaste nada de mim. És adotada." Virei o rosto por um segundo, não porque não quisesse que ela visse a minha reação, mas porque precisava de um instante em que ainda pudesse fingir que aquilo não era real. "Ela disse mesmo isso?" Perguntei. Estava zangada, como se a tivesse insultado ao dizer que herdei algo dela. Ela continuava a olhar para a água e ninguém disse nada. Ninguém olhou para cima. Senti o estômago a encolher. Saí. Levantei-me simplesmente e fui-me embora. Mas ouvi alguém dizer: "Ela nem é de sangue." Limpou o nariz com a manga do casaco e acrescentou. E outra pessoa disse: "Deviam ter contado há anos." Acenei com a cabeça não porque eles tivessem razão, mas porque não sabia o que mais fazer com o meu corpo. Ela virou-se para mim finalmente. Os olhos estavam secos, mas percebi que nem sempre tinham estado assim. "Por que é que não me contaste?" A pergunta teve mais impacto do que devia. Não porque eu não tivesse resposta, mas porque a tinha ensaiado durante anos, e agora tinha de a dizer em voz alta. "Quando tinhas 9 anos, perguntamos à tua terapeuta", disse eu. Ela disse que não estavas pronta, que podia piorar tudo. Fiz uma pausa. Disse que ainda tinhas muito medo de não seres querida, que ainda estavas a tentar merecer tudo, até o amor. A minha filha olhou para o lado outra vez e depois, num tom quase inaudível, disse: "Achaste que eu não aguentava?" "Não", respondi. "Acho que queríamos dar-te a oportunidade de crescer a sentires que pertences antes de te dar uma razão para questionares isso." Silêncio de novo. Mas não um silêncio frio, apenas aquele tipo de silêncio que pesa. Pensei em como tínhamos chegado aqui. Os filhos do meio supostamente são barulhentos, caóticos e sedentos de atenção. Eu era a calada, aquela que levava os lanches e mantinha a paz. A minha irmã, drama, brilhantes e problemas constantes com o carro. O meu irmão mudou-se para a Europa logo depois da universidade e nunca mais olhou para trás. Segundo os meus pais, ele faz algo brilhante com logística, o que quer que isso signifique. Por isso, quando os meus pais começaram a precisar de ajuda, compras, pequenas reparações, contas, fui eu que intervim. E quando as contas pequenas se tornaram ajuda com a hipoteca, disse que sim, porque é isso que eu faço. Carrego coisas. E ao que parece, também financio reformas. Nunca contei a ninguém, nem ao meu marido. No início, parecia algo que devia apenas gerir. A minha irmã estava sempre entre empregos. O meu irmão sempre entre países. Isso deixava-me a mim afiável, invisível. É engraçado, costumava pensar que confiavam mais em mim do que nos outros. Agora pergunto-me se simplesmente sabiam que eu nunca diria não. Quando conhecemos a Kaia, ela tinha 1 ano e já era de partir o coração de tão calada que era. Tinha uma forma de se agarrar às coisas, não em birra, mas com um aperto silencioso, desesperado. A mãozinha agarrada a um cobertor como se achasse que alguém lhe ia tirar. Os olhos a saltitar pela sala sempre que entrava. A assistente social disse: "O histórico dela é maioritariamente normal. O que, como aprendi, é código para. Na verdade, não sabemos e preferimos que não perguntem." Não havia registros hospitalares, nem cuidadores consistentes. Apenas notas de transição e um número inquietante de frases vagas, como "tem dificuldade em acalmar-se sozinha" e "resiste ao conforto." Mas quando agarrou meu dedo pela primeira vez foi isso. Esse foi o momento.
Não importava o que tinha acontecido antes. Ela era nossa. Aprendemos cedo que o trauma nem sempre grita. Às vezes sussurra. Às vezes esconde-se por trás de notas perfeitas e de sobressaltos quando se bate uma porta do armário. Ela nunca fazia birras. Pedia desculpa demais. Entrava em pânico se mudássemos os móveis sem avisar. Decorou os pedidos de café de toda a gente aos 6 anos. Sorria muito, mas às vezes o sorriso não lhe chegava aos olhos. Começamos a terapia, não por causa de uma crise específica, mas porque eu não queria esperar que houvesse uma. Quando ela tinha 9 anos, estávamos no consultório da terapeuta e perguntamos: já está na hora de contar-lhe? A terapeuta disse que não. Ela ainda está a aprender a sentir-se segura. Ela disse-nos que ainda se questionava se pertencia. Deixem-na crescer com os pés assentes na terra antes de lhe entregarem uma história que possa abalar isso. Por isso esperamos. Não estávamos a esconder nada. Só estávamos a tentar comprar-lhe um pouco mais de tempo antes que o chão lhe fugisse debaixo dos pés. E agora cá estávamos, sentadas numa rocha junto à água, no frio, depois de tudo já ter desmoronado. Ela olhou para mim de novo, não com raiva, apenas cansada. Não me importo de ser adotada, disse. Importa-me que tenham feito parecer que eu não pertenço. A minha garganta apertou. Tu pertences. Eles não fizeram com que parecesse um facto. Fizeram com que parecesse uma razão. Como se eu não fosse realmente parte disto. Assenti. Tu não és como eles, acrescentou em voz baixa mas firme. Voltei a acenar. Ficamos em silêncio. Desta vez não era um silêncio pesado. Era apenas humano. Eventualmente, ela voltou-se de novo para a água e eu continuei ao lado dela, a pensar que tínhamos esperado porque nos disseram que a verdade a partiria. Não vimos quem o faria por nós. Ficamos ali sentadas junto ao rio durante muito tempo. Ela não chorou. Eu também não. Não foi um momento cinematográfico cheio de lágrimas. Foi o silêncio que acontece depois de algo estalar e tu ficas apenas ali sentada, a tentar perceber o que ainda vale a pena agarrar. Eventualmente disse: podemos ir quando estiveres pronta. Ela não respondeu, mas 5 minutos depois levantou-se sozinha. Segui-a até o carro. Nessa noite, o meu marido e eu não falamos muito. Ela foi diretamente para o quarto, fechou a porta. Ficamos na cozinha como pessoas que tinham perdido o último barco de uma ilha a afundar. O meu marido passou-me um saquinho de chá, depois apercebeu-se de que nem sequer tinha fervido água. Disse-lhe que estava tudo bem. Não precisávamos de chá. Precisávamos de um plano. Sentei-me à mesa. Ele sentou-se à minha frente. Abri o portátil. Transferência da hipoteca cancelada. Entregas automáticas de supermercado, suspensas por tempo indefinido. Faturas de serviços eliminadas da nossa conta. Dados do cartão removidos de todos os serviços online deles. Não podíamos apagar os últimos 16 anos de apoio invisível e silencioso, mas podíamos parar de financiar pessoas que trataram a nossa filha como se fosse mobília, algo deixado para trás. O meu marido falou primeiro. Tens a certeza de que não devíamos esperar uns dias? Olhei-o diretamente nos olhos. Não. E foi isso. Não gritamos. Não fizemos anúncios. Apenas começamos a cortar as cordas, uma a uma. Paramos as transferências mensais. Cancelamos os carregamentos de supermercado. Removemos o nosso cartão das subscrições e utilitários partilhados. Chega de extras silenciosos para os ajudar a chegar ao fim do mês. Chega de ser o plano B. Eles deixaram claro quem contava como família. Por isso fizemos o mesmo. Não ligaram logo. Demoraram 3 dias. Depois o meu telefone tocou. Pai, dizia o ecrã. Atendi porque ainda estava e por pouco, disposta a dar-lhes uma oportunidade para se explicarem. Não devia ter me incomodado. O tom dele estava entre a confusão e a ofensa. Olá, há algum problema com o banco? A transferência habitual não entrou. Não hesitei. Não há problema. Paramos de pagar. Pausa. O quê? Por quê? Disseste à minha filha que ela não é família, respondi. Por isso também não vos vamos tratar como família. Outra pausa mais longa. Imaginei a cara dele confusa, magoada, como se as consequências fossem algo que só acontecia aos outros. Não podem simplesmente fazer isso. Suspirei lentamente. Acabei de fazer. Ele gaguejou. Somos os teus pais. Eram, disse eu. E desliguei. Sabia o que aconteceria a seguir. E não me enganei. A minha mãe ligou 4 vezes seguidas. Depois mandou uma mensagem. Isto é chantagem emocional. Estás a exagerar. Fizemos o que tu devias ter feito. Ela merecia saber. Vais arrepender-te. Não respondi. Também não apaguei as mensagens. Deixei-as lá. Prova. Não que precisasse de alguma. Nessa noite estava a dobrar toalhas quando meu marido entrou com o telemóvel na mão. Sabes o que é para a semana? Perguntou. Pisquei os olhos. Semana da roupa? Ele sorriu à meia. O dia da adoção dela. Fiquei imóvel, depois assenti. 15 anos. Sentou-se na cama ao meu lado. Devíamos fazer alguma coisa. Sim, disse. Devíamos. E então, lentamente formou-se uma ideia nova. Não um jantar à luz de velas. Não um abraço silencioso no sofá.
Não uma apresentação emotiva com música de violino. Algo alto, grande, econômico, desafiador. Uma festa. Começou como piada. E se fizéssemos uma festa de adoção para ela? Perguntei. Uma verdadeira. Com decorações, comida, música, bolo com uma frase absurda, tipo feliz dia de posse legal, ponto. O meu marido sorriu. Eu ia a essa festa. E foi isso. A piada tornou-se plano. Fizemos uma lista nessa noite. Pessoas que ela ama. Pessoas que a fazem sentir segura. Pessoas que nunca a olharam como se fosse emprestada. Algumas eram óbvias. A melhor amiga dela, a mãe da amiga, a antiga professora de artes que ainda lhe mandava postais. Outras menos óbvias. O vizinho que acena sempre, o professor reformado de ciências que a ajudou com biologia durante a Covid. A antiga babysitter que agora trabalha como barista e lhe deu um queque de graça por ser simpática. Não convidamos os meus pais. Não convidamos a minha irmã. Não convidamos ninguém que se tivesse sentado naquela mesa e deixado que a reduzissem à biologia. Quando as pessoas perguntaram por que não foram convidados, dissemos a verdade simples e direta. Disseram-lhe que ela não era família. Por isso não os convidamos para um evento de família. Não dissemos com amargura. Dissemos com clareza. E as pessoas ouviram. Na manhã da festa acordei às 5 da manhã. Não porque tivesse demasiado para fazer, embora tivesse, mas porque não conseguia parar de pensar em como é fácil perder alguém ao tentar controlar a história que essa pessoa tem direito a viver. Passamos tanto tempo a tentar encontrar o momento certo para revelar, e no fim não foi a verdade que a magoou, e foi a forma como a usaram, como barreira, como muro, como arma. Entrei no quarto dela com um post-it que dizia, ou algo em que possas girar. Ela riu-se quando leu. Esse foi o primeiro sinal. Eu soube que estávamos a fazer a coisa certa. Às 3 da tarde, a casa estava cheia. Havia uma faixa que dizia dia 1 do para sempre. 15 anos de força. As pessoas trouxeram flores, cartões, fotografias dela em pequena. Alguém trouxe uma girafa de peluche com uma coroa e disse, ouvi dizer que isto era o brinquedo preferido dela. O jardim da frente estava coberto de sapatos. A sala estava cheia de ruído. Alguém pôs a tocar música que ela adorava. O bolo era enorme, ridículo e absolutamente perfeito. Ela entrou no meio de tudo aquilo como se estivesse insegura, como se pensasse que era uma armadilha. E então alguém a abraçou. Depois outra pessoa. Depois alguém lhe deu um cartão que dizia, estás exatamente onde deves estar. E ela começou a sorrir. Não um sorriso forçado. Não um sorriso educado e com dentes. Um sorriso verdadeiro, daqueles que chegam aos olhos. Algumas pessoas perguntaram onde estavam os meus pais. E eu disse-lhes diretamente, sem dramatismos. Disseram-lhe que ela não era família. Por isso, acreditamos neles. Ninguém contestou. Ninguém ficou chocado. Se alguma coisa, algumas pessoas acenaram com a cabeça, como se estivessem à espera que alguém dissesse aquilo em voz alta. Mais convidados chegaram. A casa fervilhava. A minha filha estava no centro de tudo aquilo, a rir-se, com um refrigerante numa mão e um prato de massa na outra, a contar a alguém sobre um projeto de grupo terrível do semestre passado. Ela pertencia. E os que não pertenciam, não fizeram falta. Estava meio de uma frase com uma das professoras da Caia, algo sobre o portfólio de escrita dela, quando reparei que a expressão do meu marido mudou. Depois virei-me, e lá estavam eles. Os meus pais e a minha irmã. Não estavam a pairar na borda da festa. Não estavam a espreitar pelo portão, a pensar se seriam convidados a entrar. Ah não, eles já tinham entrado pela lateral, contornando a sebe, diretamente para o meio da multidão, como se fossem supostos estar ali. A minha mãe usava batom como armadura, e trazia um saco de presente. O meu pai tinha uns óculos de sol enfiados na gola da camisa. A minha irmã tinha um sorriso presunçoso, daqueles que talham leite. Caia viu-os quase ao mesmo tempo que eu. Ficou congelada a meio de uma dentada com um garfo de plástico no ar, como se tivesse esquecido como é que os braços funcionam. Não esperei. Caminhei diretamente até eles. O meu marido seguiu-me sem fazer perguntas. A minha mãe chegou primeiro. Viemos celebrar a Caia, disse alegremente, estendendo o saco como se isso explicasse tudo. O meu pai disse, vamos deixar o passado para trás. Está na hora. Caia não se mexeu. Parecia atordoada como se a parte do cérebro que trata da reação de luta ou fuga tivesse sido desligada. A minha mãe aproximou-se dela. Querida, não é tua culpa que isto tenha sido tão exagerado. Foi aí que me coloquei entre elas. Não, disse. Vocês não pertencem aqui. A minha mãe piscou os olhos. Não viemos para discutir. Vocês já fizeram isso. Viemos para apoiar. Disseram-lhe que ela não era família. O meu pai tentou intervir, com as mãos levantadas como se fosse apartar uma briga de bar. Vamos ser civilizados, pela Caia. Olhei para ela ainda imóvel. Vocês não podem usá-la como escudo para aquilo que fizeram. As conversas à nossa volta tinham parado. As pessoas estavam a observar. Ninguém disse nada. Ainda? Estás a ser mesquinha, sussurrou a minha mãe. Dissemos uma coisa estúpida. Inclinei-me ligeiramente. E agora vão sair.
A minha mãe olhou em volta, a perceber que não haveria resgate. A boca do meu pai estava cerrada, como se ainda estivesse a decidir se discutia ou recuava. Não lhe dei tempo. Não são bem-vindos aqui, disse com clareza. Saiam agora. Não gritei. Não hesitei. Disse apenas alto o suficiente para todos ouvirem. Houve um momento de silêncio. Depois os ombros da minha mãe caíram. O meu pai olhou em volta como se estivesse à procura de alguém, qualquer pessoa, do lado deles. Não encontrou. E então deram meia volta e foram-se embora. Ninguém correu atrás deles. Ninguém murmurou, talvez devêssemos dar-lhes uma oportunidade. Uma mulher comentou, nem acredito que tiveram coragem de aparecer. Outra pessoa disse, tiveram lata, isso tiveram. Voltei para a Kaia. Ela olhou para mim, olhos bem abertos. Isso aconteceu mesmo? Sim, respondi. Queres bolo? Ela riu-se, uma risada breve, meio espantada. Acho que sim. Então comemos bolo. Mas a tensão nunca desapareceu completamente do ar. Durante algum tempo houve silêncio. Uma semana inteira. Sem chamadas. Sem mensagens. Nada. Depois os meus pais apareceram em minha casa. Abri a porta antes que a Kaia os visse e saí para o exterior. O meu pai falou primeiro. Precisamos de conversar. Fechei a porta gentilmente atrás de mim e cruzei os braços. Não conseguimos pagar a hipoteca, disse ele. Sem a tua ajuda estamos debaixo de água. O tom da minha mãe era mais suave, desesperado. Foi uma coisa que dissemos. Mas não deites fora a tua família toda por causa disso. Fiquei a olhar para eles durante um longo momento. Vocês não disseram apenas algo magoante. Disseram-no a Kaia. Fizeram-na questionar se pertence. A minha mãe pestanejou depressa. Dissemos mal, estávamos chateados. Vocês queriam dizer aquilo. Não queríamos, insistiu ela. Estávamos a tentar ajudar. Disseram-lhe que ela não fazia realmente parte da família. E depois esperaram um convite para uma festa. Estávamos zangados. Ela também. Ela chorou sozinha numa rocha à beira-rio. E vocês voltaram para a vossa refeição. O meu pai tentou mais uma vez. Podes, por favor, ajudar-nos com o próximo mês? Só até nos recompormos. Não, respondi. Vais mesmo fazer isto? Perguntou a minha mãe. Por causa de um momento? Isto não é um momento, disse. Isto são 15 anos de educação, de distância, de a tolerarem enquanto elogiavam os filhos dos outros como se tivessem inventado o fogo. Esta foi a única vez que ela disse à nossa família, e vocês não aguentaram. Ela abriu a boca. Não a deixei terminar. Vocês não têm o direito de a fazer sentir pequena e depois pedirem-me para pagar as vossas contas. Somos os teus pais, disse o meu pai, quase a implorar. Já não são, disse eu. E fechei a porta. Não contei a Kaia sobre essa visita. Ela não perguntou e eu não disse. Mas as chamadas pararam depois disso. Também as mensagens de culpa da minha irmã. Durante 1 ou 2 semanas pensei que finalmente tínhamos alcançado o silêncio. Depois apareceu a minha tia. Trouxe queques, de supermercado, ainda com a tampa de plástico meio solta. Não vim para tomar partido, disse ela. Só quero compreender. Por isso contei-lhe tudo. Cada palavra, cada detalhe. Sem floreados. Sem dramatismos. Apenas factos. No fim, ela ficou em silêncio durante alguns segundos. Depois disse, percebo. Pausa. Também não perdoaria. Não acabou o queque. Disse que tinha recados para fazer. Nunca mais a vi. E então, 2 semanas depois, recebi uma mensagem do meu irmão. Ele vive em Espanha agora. Raramente liga. Normalmente só manda postais com cabras. A mensagem dizia, acabei de saber o que aconteceu. Quero que saibas que estou do teu lado. Isso foi imperdoável. Fiquei a olhar para a mensagem durante muito tempo. Depois pôs o telefone e fui fazer o jantar. Passou um mês. Kaia e eu estávamos a cozinhar uma noite. Ela mexia a massa com confiança a mais. Eu fingia que não estava a controlar. De repente virou-se para mim e disse, ainda bem que fizemos a festa. Assenti. Também acho. Não dissemos mais nada. Não foi preciso. Eles não a perderam por causa do que disseram. Perderam-na porque o disseram com intenção. Por isso, fui longe demais? Ou nem perto o suficiente? Já me fiz essa pergunta algumas vezes. E honestamente ainda não sei. Diz-me tu. Deixa um comentário. Diz-me o que achas. E se ainda estás aqui, subscreve, carrega no sino e fica por perto.